nós vamos falar sobre o caminho para a maturidade, para a maturidade pela transcendência. Pela transcendência. A transcendência quer transcender, como se você ir para um outro nível, ir além do que os seus olhos podem ver, ir além do compreensível, ir além do racional, ir além do mundo que nós vemos. Existe um caminho para maturidade cristã. Existe algo que você nunca vai ser maduro o suficiente na fé se você não romper nessa área. Nós olhamos para Paulo aqui, e Paulo é o maior teólogo da Bíblia, mas ele também é o maior transcendente da Escritura. Nenhum outro homem no Novo Testamento transcendia mais, vivia mais ligado em um outro mundo, em uma outra atmosfera. Um homem que era completamente dependente dessa visão para além do mundo, a visão no mundo do Espírito. E é claro, porque olha como é que Paulo caminha. Ele se converte em Atos capítulo 9, e a conversão dele não é um convencimento. A conversão dele não é uma palavra em que ele se arrepende. A conversão dele é por um extraordinário, algo sobrenatural. Ele tem uma luz intensa, aparece como a luz maior do que o meio-dia, e uma voz fala com ele. Ele começa a caminhada dele de uma maneira transcendente, sobrenatural, extraordinária. E não só isso, mas aí vem um homem para tirar a cegueira dele, porque ele fica cego. O nome desse homem é Ananias. Esse homem era um profeta, e esse homem ouviu a voz de Deus, e chega para lá e diz: Paulo, olha, eu estava lá, eu ouvi a voz de Deus. E aquele homem de repente está num mundo que ele não conhecia, porque Paulo conhecia o mundo das letras, ele conhecia o mundo da Escritura. Ele foi fariseu, criado aos pés de Gamaliel, ele entendia tudo da Escritura, mas esse mundo ele nunca compreendia. E de repente ele já é mergulhado no mundo sobrenatural, do extraordinário, já na sua conversão, já no primeiro homem que começa a discipulá-lo. Ananias ali discipula ele um pouquinho, ele começa o seu caminho. Ele vai para a Arábia, depois volta para Damasco, enfim chega a Jerusalém. Em Jerusalém ele não é meio aceito no meio dos apóstolos, mas aí Barnabé veste a camisa dele, diz: não, esse rapaz é gente boa, ele se converteu de maneira, ele perseguia, mas agora ele se converteu, está sendo perseguido. E o que acontece, pelo Espírito lá em Jerusalém, está em Atos 11, ele é enviado, e ele começa, pelo Espírito foi lá e me libertou da cegueira, agora alguém disse que é o Espírito Santo de Deus, ok, eu vou. E ele vai para Antioquia com Barnabé, e ele está lá em Antioquia com Barnabé. Chega um profeta chamado Ágabo, e ele está ali, dando os primeiros passinhos dele na fé, e Ágabo diz assim: olha, haverá uma fome em Jerusalém, e o Espírito diz que você precisa de enviar alguém. Aí os anciões dizendo: pelo Espírito é enviado Paulo e Barnabé para Jerusalém. É o Espírito que disse? Foi ele, então vamos para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, fica um tempo, depois ele volta para Antioquia, e o capítulo 13 do livro de Atos é todinho sobre que lá em Antioquia os do caminho foram chamados pela primeira vez cristãos, e estavam lá profetas, mestres, e eles buscavam a Deus com jejum e oração, e de repente houve uma voz: separai Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Aquele homem que era da letra, que era da Escritura, ele foi imergido em algo transcendente que ele nunca compreendia, e ele começa
ele foi imergido numa cultura do sobrenatural, numa cultura do extraordinário, que ele não compreendia, e foi esse extraordinário que começou a fazer com que a Escritura fizesse um novo sentido para ele. Nós aqui lemos, vamos ler aqui em 1 Coríntios 12, Paulo ele passou 1 ano e meio nessa igreja. 1 Coríntios 12, 1 ano e meio nessa igreja. E porque ele passou muito tempo lá, ele teve tempo de ensinar a igreja a transcender, a sair do visível, a entrar no mundo do espírito, e como fazer isso acontecer no cotidiano, na vida da igreja, ao ponto de que a Escritura aqui, capítulo 12, parte do capítulo 13, capítulo 14, e até o final, quase entrando no 15, é todinho sobre como transcender, como ter uma vida que vai além da matéria, como entrar no mundo dos dons do Espírito, e como entrar no mundo da compreensão espiritual, ir além. A gente pode ler alguns versos como base. Coríntios 12, verso 1, olha o que diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam infantis, que não haja infantilidade, porque a maturidade vai existir quando você tem uma compreensão dos dons. Se a gente for para o verso 7, olha o que ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ele está dizendo: olha, o Espírito se manifestará para o seu bem, para o bem de todos ao seu redor. E ele diz: pelo Espírito, um é dada a palavra da sabedoria, pelo mesmo Espírito, a outro é dada a palavra do conhecimento, e pelo mesmo Espírito é a fé, pelo mesmo Espírito o outro é dado dons de curar, pelo único Espírito, a outro é o poder de operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas. E todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Ele aqui já chegou numa maturidade, porque se a gente fosse caminhar pelo livro de Atos, irmãos, se você fizer uma leitura no livro de Atos, você vai aprender como Paulo vai tateando nas experiências sobrenaturais. Você vê a quantidade de vezes que ele vai para uma cidade porque é uma visão. Você vai ver a quantidade de vezes que ele não entra numa cidade por causa de uma visão. Ele diz: o Espírito me impediu de ir aí. Você vai ver como o mundo começa, o mundo de Paulo, de Barnabé primeiro, depois Paulo e de Silas e de Timóteo, foi guiado, transformado pelas experiências sobrenaturais, pela transcendência que esses homens tinham, esse olhar para além, essa mentalidade que quer pensar no espírito, para além do racional, e receber coisas que são indizíveis, que não são entendidas pelo raciocínio humano. Foi esse, o Evangelho existe hoje no nosso meio, porque alguém resolveu transcender, porque alguém resolveu se envolver, se aprofundar. E debaixo dessa forte maturidade de Paulo, tanto teológica como transcendente, é que ele começa a igreja de Corinto, fica lá 1 ano e meio, a igreja que ele ficou mais tempo. É por isso que é a igreja que existe, que mais se fala de dons espirituais, porque é a igreja que ele teve mais tempo. É tão importante para Paulo.
Paulo acha que é tão importante a transcendência, que em Romanos 1,11, olha o que ele diz. Ele acha que é tão importante a maturidade da igreja, que ele queria levar isso, o que estava acontecendo em Corinto, ele queria levar para Roma. E ele diz assim, se você ler comigo 1,11: anseio vê-los, ele não tinha ido a Roma ainda, a fim que eu possa compartilhar com vocês um dom espiritual, para fortalecê-los. Ele está dizendo, olha, eu queria muito ir ali, para que vocês possam aprender a transcender no mundo do Espírito, para que vocês possam aprender algum dom espiritual que vocês ainda não saibam. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, tem uma maturidade que você não alcançou ainda, senão pela capacidade de olhar para além dos olhos, de sentir para além das emoções, de enxergar para além do visível, para ouvir além dos ruídos humanos, para entrar no mundo espiritual. Essa era a importância que Paulo... É tão interessante isso, porque não só ele diz para os romanos que era importante que eles recebessem dons espirituais, ele queria comunicar, como ele nos dá um princípio aqui de transferabilidade, de comunicabilidade de dons, de que de algum modo algo que estava em mim pode ser transferido para alguém, um dom pode ser transferido para alguém. Esse é um princípio que eu absolutamente creio, porque é um princípio embasado em textos sagrados, como de apóstolo Pedro na casa de Cornélio, que vai e impõe a mão, e eles são cheios do Espírito, começa a falar em outras línguas. Eu podia entrar nesse assunto, e como curas que você impõe a mão, Jesus diz, você vai impor a mão, vai haver uma transferência de algo que está em você. Eu creio tanto nisso. Nós passamos, eu e minha esposa, outra noite, nós passamos quase, sei lá quanto tempo, transferindo para os nossos filhos, principalmente um. Ele estava sentado e a gente ministrando sobre a vida dele, e olhando para ele, olha, o que eu tenho é seu, tudo que está dentro de mim é herança sua. Eu tive que batalhar muito para conquistar onde eu cheguei no mundo espiritual, mas eu entrego, eu transfiro essa herança para dentro de você. Há um tesouro dentro de você, e se você crê que há um tesouro dentro de você, à medida que você necessitar desse tesouro, você vai ver algo acontecendo e vindo à margem, porque eu sou você. Eu falava com meu filho, eu sou você e você sou eu, é parte intrínseca daquilo que você é e eu sou. Eu ministrava sobre a vida dele, nós passamos horas fazendo assim, eu e minha esposa, porque nós cremos, e eu digo para pais aqui, faça isso com seus filhos. Diga para o seu filho, olha, a desenvoltura que eu tenho para negociar é sua, está dentro de você, em nome de Jesus. A capacidade que eu tenho na engenharia, a capacidade que eu tenho no professor, é seu, está dentro de você. Você vai, quando você entender, você vai começar a vir nas demandas da vida, e vai subir de dentro de você, algo tão precioso vai ser mais fácil, porque já está dentro de você. Esse é um princípio de transferabilidade que existia no apóstolo Paulo. Ele compreendia tão profundamente isso, que ele diz, olha, eu quero ir aí em Roma para transferir um dom, para passar um dom, a maturidade, para fortalecê-los, a maturidade. O apóstolo Paulo, se a gente for olhar para Atos 27, capítulo 23, por causa de uma transcendência, de abrir os olhos para o mundo espiritual e enxergar um ser angelical, a Bíblia diz que toda aquela tripulação, um barco é salvo, a tripulação é salva, e ele diz assim, não tenha medo,
porque eu preciso comparecer César, porque a noite passada apareceu-me um anjo a quem pertenço e adoro, dizendo, se você for ver, ou se você for para Corinto, essa própria cidade de Corinto, onde o texto que nós lemos, ele começou a ser perseguido muito na cidade. Em Atos 18, a partir do verso 9, diz assim: certa noite o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai fazer mal ou te ferir, porque tenho muita gente nessa cidade. Compreende que existia algo, uma fuga para ele fazer, ele fugir da cidade, mas essa transcendência mudou a história dele. Existe algo, irmão, para além das nossas decisões, uma influência dentro de nós mais poderosa que você possa compreender. A Bíblia diz: como o coração do rei, como o coração do rei, como ribeiros na mão do Senhor é o coração do rei. Existe algo que Deus mexe dentro de você. O Evangelho só chegou a nós, gentios, Paulo, por causa da transcendência dele. Em Atos capítulo 16, verso 9, ele está na cidade, em Troade, e a Bíblia diz que ele tem uma visão noturna. Ele abre os olhos para além, ele coloca a cabeça para fora do mundo visível, e a Bíblia diz que ele vê um varão macedônio, europeu, dizendo: passa, vem e nos ajuda. E o Evangelho vai para a Europa, irmão, e é por isso que você está aqui hoje, porque a Europa chegou o Evangelho, meu amado. Nós precisamos compreender essa transcendência poderosa que pode acontecer na nossa vida. Transcendência que pode existir no nosso sono. O sono tem que ser para o Senhor. Vou repetir isso para você. O sono, a noite é do Senhor. Diga comigo: a noite é do Senhor. Abra a Bíblia, que você precisa de ler esse texto aí, que você nunca viu esse texto na sua vida. Jó capítulo 33, verso 15. Você vai ter uma surpresa. Jó 33, verso 15. Irmão, você está perto de Mateus, não é aí não, viu? É de Salmo. Isso aí. Está chegando perto. Barulho de folha, né? Jó 33, verso 15. Olha o que diz: em sonho ou em visão durante a noite. Esse verso é o verso 14 que eu estou lendo. Ah, você quer que eu leia o 14? Então o irmão está pedindo para ler o 14. Vou ler o 14. Vamos lá. Pois a verdade é que Deus fala. Vamos dizer assim: a verdade é que Deus fala. Então, Deus fala, ok, irmão? Vamos lá. Ora de um modo, ora de outro. Bom, hein? Verso 14 valeu, hein? Vamos aí. Mesmo que o homem não... Vamos lá. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Então existe uma voz interior dentro de você, mesmo se a sua percepção humana não consegue captar. Olha o que o texto diz: em sonho ou em visão durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas, e ele pode falar aos seus ouvidos, e sela, diga comigo, sela, com instruções para prevenir. Você nem sabia que o sono era poderoso assim. Está dizendo, vamos lá,
para prevenir, não, sela o homem para prevenir o homem de suas más ações. Irmão, existem coisas que vão acontecer na noite que vão prevenir você de fazer o pior no outro dia. Existe uma transcendência dentro de você, existe um agir de Deus dentro de você que previne o homem das más ações e livra o homem do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a vida da espada. Está dizendo que o sono deve ser para o Senhor. E isso ministra muito para mim. Eu vou dizer, por muito tempo na minha vida, eu achava o sono um desperdício. Eu vivi muito tempo da minha vida dormindo 3, 4 horas por noite, achando que dormir tiraria a minha produtividade. E eu não percebia, e hoje, até hoje, sofro consequências de uma mentalidade que teve por um tempo. Até hoje sofro consequências disso, porque não tratei o sono, não tinha essa revelação como algo espiritual. O sono é do Senhor. Diga comigo mais uma vez: o sono é do Senhor. Sono, irmão, é um encontro divino, é um estado que você não é de você, aonde a sua alma está aberta, o seu espírito, para um agir de Deus. O texto está dizendo que no sono ele pode falar dentro de você, sem que os seus sentidos entendam, e prevenir a tua alma. Existem coisas que Deus faz dentro de você durante o sono. É por isso que a gente precisa compreender. Ouça bem aqui, que nós vamos orar no final. Se você sofre com terror noturno, se você sofre com pesadelos, se você acha que isso é apenas normal, o texto está dizendo que o sono é do Senhor. Sabe o que acontece conosco? A gente vai e assiste um jornal aonde só fala do reino de Satanás. Roubaram 2 bilhões não sei aonde, 40 bilhões não sei o que, 6 bilhões não sei o que, e aqui no Ceará não sei quem fez isso. A diga de passagem, teve uma chacina lá na Praia do Futuro, e mais não sei o que. E você está vendo um mundo em que o príncipe desse mundo domina, e você está tendo ali, está enxergando o poder dele. A sua alma vai apavorando. A sua alma, que estava no mundo que Deus domina, agora está enfiado no mundo que o diabo domina, que Satanás domina. E muita gente não compreende porque tem pesadelo ou tem terror noturno. É por causa da alimentação que você tem antes da hora de dormir. O sono é do Senhor. Alguém repita aí comigo: o sono é do Senhor. Cuidado com o que você vê. Eu tenho aprendido de fazer isso, eu e a minha esposa, não somente eu, ela. Quando a gente vai dormir, eu deito e eu primeiro direciono as minhas afeições para Deus. Primeiro eu começo a pensar o quanto eu amo, na sua grandeza e na sua majestade. Então, você sabe aquela coisa que você sente quando você está perto de alguém que você ama? Um negócio assim, né? Irmão, quando eu beijo, quando eu estou assim, eu sinto isso toda vez que eu entro no elevador, porque eu entro no elevador, aí um filho me abraça, outra filha, aí a esposa vem para frente, a gente abraça, e vê um negócio bom dentro de você. As afeições florescendo das pessoas que você ama, e eu permito a minha alma a começar a se afeiçoar de Deus.
se afeiçoar de Deus, se afeiçoar. Eu não oro, não é um momento de você orar, orar é antes, não é um momento de você, é um momento de você direcionar as suas afeições, e você dizer uma coisa: Senhor, a minha vida está entregue para o teu agir nesse momento. Eu não sou mais meu, eu entro no mundo espiritual, aonde o Senhor vai me prevenir. Não sou eu que estou falando não, irmão, é o texto sagrado que está dizendo, aonde o Senhor vai prevenir a minha alma de cometer erros, aonde o Senhor vai colocar um código de decisão que é baseado no teu espírito. Quando eu entendo que existe transcendência na minha vida, que existe algo que Deus está fazendo, além do que eu estou vendo, além do que eu estou enxergando, eu estou entrando em outra dimensão. Alguém está me entendendo aqui nessa noite, querido? Eu compreendo que eu estou entrando em outra dimensão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 2 e 3, e quando Paulo estava em formação em Antioquia, ele teve uma experiência de transcendência tão poderosa que ele não consegue nem compreender. Ele diz assim, se você for ler lá, lê esse texto todo em casa, 2 Coríntios 12, a partir do verso 2, ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, ele está dizendo dele, você vai ver no texto, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ouça bem, quem pega a teologia de Paulo para viver uma vida fria, entenda, esse Paulo aqui tinha capacidade de transcender até o terceiro céu. Ele tinha uma mente e um coração para ser arrebatado. Será que você deixa você ser arrebatado pela presença de Deus? Será que você permite que a sua consciência seja arrebatada para Ele? Olha o que ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ele continua lá na frente. Olha no verso 7, ele fala, viu coisas inefáveis. Olha no verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das minhas revelações. Você sabe que isso há 14 anos, quando Paulo estava começando a caminhar na fé, você sabe o que essa transcendência fez? Fez com que ele entendesse a Escritura de um modo tão profundo, que hoje nós todos bebemos da transcendência de Paulo, todos nós. Maturidade também é um outro caminho, é um caminho que eu estou dando hoje, é um caminho, também se alcança com transcendência. Paulo era tão transcendente que em Efésios capítulo 5, 17, ele fala assim: olha, quando vocês reunirem, um vem com salmo, outro com cântico, e outro com cântico espiritual. Olha em Colossenses 3,16, ele diz: quando vocês reunirem, um canta hinos, e o outro canta cânticos espirituais, o outro deixa agir, deixa trabalhar, o outro vai para além, transcende, cante alguma coisa nesse espírito, no espírito. O nosso desafio, querido, é que o nosso culto, ouça bem, o nosso culto aqui, ele seja uma experiência dupla, como Deus é, uma experiência emanente e transcendente. Emanente. Se você for, o que eu estou falando aqui, sabe, isso é assunto que foi discutido quando lá nos pais da igreja. Deus é imanente e Deus é transcendente. O que significa que Deus é imanente? Significa que Deus criou todas as coisas, tudo fala dele, mas ele não está nas coisas. Então não é um panteísmo. A pessoa fala assim: olha, Deus está nessa árvore aqui. Deus não está na árvore, irmão, mas a árvore fala dele.
Você pode sentir a presença dele, por cheiro dele, porque foi ele que fez. E o que significa o imanente? É que ele não só está acima do universo, não só está independente dele, mas ele permeia todas as coisas, pode ser visto, as coisas que ele fez, e as declarações das coisas criadas. Então Deus pode ser compreendido nas coisas criadas, ou seja, o nosso culto ele tem que ser imanente, ou seja, ele tem que ser racional. Através da palavra, eu estou pregando aqui, você está entendendo o conceito, está prestando atenção, está pensando a respeito como aplicar isso na sua vida, no raciocínio, a palavra vai sendo aplicada. É um culto racional, é um culto imanente, mas Deus também é transcendente, superior, que ultrapassa limites normais de criatividade, metafísico, que excede além da natureza que nós conhecemos, que vai para outra esfera. O evangelho que chegou aos gentios, olha, irmão, nós precisamos compreender. Aqui, I rest my case, eu coloco aqui uma pedra em cima. O evangelho só chegou a você, irmão, gentio, porque Pedro subiu ao 2º andar, e ele, olhando, colocando a cabeça para fora da janela do mundo visível, teve uma visão, e bichos desciam, todos eles não podiam ser comidos pelos gentios, e Deus diz para ele: mata e come. E Deus, ao mesmo tempo, lá em outra cidade havia um centurião chamado Cornélio, que nas vigílias da noite ele meditava a respeito de Deus e estava colocando a cabeça para fora da janela do mundo, tentando transcender. E a Bíblia diz que o Senhor disse: Cornélio, olha, existe um homem chamado Pedro, envie gente lá, porque ele dirá o que vai fazer. Você compreende que o evangelho só chegou para você porque alguém transcendeu? Só chegou aqui, irmão, porque alguém. Nós precisamos compreender que a nossa adoração, o nosso culto, o nosso momento de adoração tem que transcender. Esse é um ambiente onde você sai, olha, sai do natural. Se você não conhece as canções e tem que ouvir tem que ler as canções para cantar, direcione as suas afeições para Ele. Comece a sentir amor por Ele quando você está cantando, sabe? Posicione as suas afeições em direção a Ele. Vá para além, vá para um lugar onde Deus está. Passe desse telhado, vai para um lugar onde Deus trabalha. Se você pode fechar os olhos, melhor, porque existem muitos estímulos ao nosso redor, gente, coisas, e você ir para além, e você adorar a Deus numa dimensão mais profunda, mais de perto, entender que num culto como esse, você tem a audiência de uma pessoa só, o Rei do Universo, a audiência de uma pessoa só. Esse encontro poderoso, você não pode perder esse momento. Você não pode vir a um culto desse e no momento do louvor você olhar para o lado, conversar com alguém, se dispor, olhar para alguma coisa. Irmão, é um encontro da igreja com o noivo, é um encontro da igreja com aquele que é todo poderoso e grandioso. Você deve fechar os olhos, deve olhar para além desse mundo e enxergar a beleza de Deus, e a grandeza de Deus, e a majestade de Deus, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se a gente vai orar, irmão, a gente, quando dá direção aqui, é uma direção bíblica. Se você vai orar,
não ore com a boca fechada. Não existe, irmão, me ache, se alguém achar, me procura aqui, me ache qualquer oração na Bíblia que foi feita com a pessoa com a boca fechada. Não existe, não é oração. Oração, por definição, é falar. Quando você vai assim, no meio de oração, e você vai pensando, tá bom assim que você vai pensar em Deus. Você está pensando na porta da geladeira que você acha que deixou aberta, no portão de casa, fecha assim, fica assim. Irmão, nós estamos em um ambiente que é para Ele. Esse lugar foi construído para Ele, para a majestade dEle. A importância de orar. E eu não estou dizendo para você orar alto para atrapalhar, gritar para atrapalhar a pessoa que está ao seu lado. Estou dizendo balbuciar. Fala, está orando. Pai, Senhor, cheguei aqui, Senhor, a boca dá direção à mente. É por isso que a sua mente fica se perdendo no meio que Deus está fazendo algo. A sua mente vai se perdendo, contornando, vai para um lado, vai para o outro, não concentra, fica pensando em nada, porque você não domina a sua mente. A boca é o ferrolho da mente, a boca é o estribo da mente, a boca é a direção da mente. É com a boca que você direciona. Quando você começa a orar e a falar e a orar, mesmo que seja baixinho, você está falando, você está movendo o reino do Espírito. Não existe um lugar na Bíblia aqui que o mundo do Espírito foi mudado por pensamento de homem, mas o que eu vejo é quando o homem fala em nome do Senhor, quando ele ora ao Rei do Universo, o céu se muda ao seu favor. Quando nós levantamos um ambiente de oração aqui, tudo é possível nesse lugar, irmão. Quando o povo de Deus ora, tudo é possível. Imagine se a gente estiver orando por um enfermo e não ficasse 90% da igreja calada, mas toda a igreja orando, como que sentindo a dor daquele enfermo. Olha aqui, meu irmão, eu mudo o meu nome se Deus não curar essa pessoa. Existe um poder que quando o povo de Deus se move, que transforma, mas nós não usamos, nós não transcendemos, nós não entramos. É por isso que nós não crescemos. É por isso que nós caminhamos na fé anos e anos e não crescemos. Alguém pode falar assim: não, pastor, na Bíblia aqui está dizendo que o apóstolo Paulo diz para orar com a mente e para orar no Espírito. Olha para o texto. Orar no Espírito aqui, ele está falando para orar em línguas. Em língua, não orar no Espírito. Agora, de onde as pessoas tiraram o conceito que se pode orar na mente? Não é um conceito bíblico. O conceito bíblico, a palavra orar é falar. Orar é falar. Vai lá no dicionário Orelha. Vai lá, você vai ver o que é oração. Oração é falar. O que é oração? Oração é falar, não é pensar. É falar. E a gente perde. E por falar em falar em línguas, a gente pode olhar para 1 Coríntios 14, verso 26, se você quiser abrir. Olha o que Paulo diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo. Olha só, Paulo dizendo para Coríntios aqui, 1 Coríntios, texto que eu li aí, 12, vai 13, vai 14, até quase 15, só sobre transcendência. Ele diz: o que diremos quando a gente reunir? Como é que tem que ser a nossa reunião? Aí ele diz: olha, cada um de vocês, um tem salmo, o outro tem instrução, um tem revelação, o outro uma palavra em língua, o outro uma interpretação, mas tudo seja feito para edificação da igreja. Se porém alguém falar em língua, deve falar em 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Mas se não houver intérprete, fique calado, fale consigo mesmo, o quê? Balbuciando. Quer falar em língua? Fale em línguas. Fale em línguas.
Agora, se você começar aí do lado do ouvido do seu irmão, aí tem um visitante do lado, uma pessoa que nunca entrou na igreja, o texto explica isso. Se você lê o texto todo, é exatamente isso. Agora, ele está dizendo que quando há uma reunião como essa, onde a gente transcende, busque o dom de línguas, ore em línguas. Agora, ore baixinho, ore para não incomodar ninguém, ore com você mesmo, porque o texto diz que você só está edificando a si mesmo, você não está edificando ninguém. Pastor, e se eu tive uma profecia? Eu tive uma profecia para a igreja. Tá bom, nós estamos tratando isso aqui em maturidade. Você vai chegar aqui, vai procurar um dos pastores, os pastores vão entrar aqui. Aonde está isso, pastor? Está aqui no texto, ó. Tratando de profetas, fale 2 ou 3, e os líderes julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, eu tive uma visão, ok, vem aqui, conta os pastores vão ali para o lado, vão pensar se essa palavra é boa para a igreja, se vai edificar a igreja. De repente a visão, muita gente, irmãos, muita gente tem visão, tem sonho comigo. Aí, olha, aí de vez em quando chega um irmão e fala assim: ô irmão, pastor, tive um sonho com você. Eu falei: ok, o senhor quer ouvir? Não. Por quê? Porque o sonho é seu. Mas não foi com você? Não, irmão, eu estou no seu sonho, eu sou um personagem do seu sonho. O sonho tem a ver com você. Não, eu vi o Senhor fazendo isso. Eu falei: olha, entenda o que Deus está querendo falar para você. Eu tenho ouvido de oração, irmão. Quando Deus quer falar comigo, Ele vem direitinho e fala comigo. Mas se você tem uma visão, se você, no reino do Espírito, procure os pastores aqui do lado. Eles vão entrar aqui em um conselho de pastores, 2 ou 3, eles vão decidir se essa palavra é boa, vão trazer, se eu estiver pregando, outra pessoa, a gente vai ver: olha, houve uma palavra, houve uma visão, enquanto nós estávamos adorando, e se viu isso, e se a gente crê que isso é edificação para a igreja, vai ser dito. Se a gente crê que isso é para produzir fruto no meio da igreja, vai ser dito. O texto aqui diz. O problema é que a gente não quer ser bíblico. O texto é claro, tem um profeta, existe algum profeta, vai lá, o julguem cuidadosamente o que foi dito. Olha, eu não sou ignorante. Às vezes alguém vem dar uma palavra profética para mim, e eu não falo na cara da pessoa, só que quando fala e eu acho que a palavra não foi boa para mim, eu simplesmente não foi boa para mim. Isso é tão bem resolvido para a minha vida, irmão. Isso precisa ser mais bem resolvido na igreja. Tem gente, porque teve uma profecia que alguém falou alguma coisa, é um sofrimento. Ai meu Deus, agora vai ser. Foi uma palavra. O Senhor me mostrou em um outro lugar, me mostrou num outro emprego, e agora o que eu vou fazer? Ei, irmão, calma. Se é boa a palavra, se o seu coração, se você recebe, é boa a palavra, você recebe. Se não for boa, não é boa para você. Não precisa ser ignorante com o irmão e falar assim: não é de Deus. Coitado do irmão, ele está. Recebe ou não. Tudo isso tem que ter num culto para o apóstolo Paulo. Tudo tem que ter em ordem, em decência na visão dele. Que esse texto ele explica. Existe um poema de George Herbert, um livro O Elixir, e ele diz assim: um homem observa a janela, seu olhar ali pode repousar, ou se preferir, passar através dela e daí o céu espiar. A maioria dos cristãos, eles olham a janela, eles acham a janela fantástica, mas poucos abrem a janela, enfiam a cabeça para fora da janela para enxergar o que tem do lado de fora.
pouca gente tem essa capacidade de transcender, enxergar no mundo do Espírito, de buscar ouvir e pedir direção e entrar no nível de adoração. Meu querido, vou dizer algo para você, de uma pessoa. Eu era um indivíduo racionalíssimo. No seminário, eu no seminário estava com dúvida da existência de Deus, para você ter ideia. Segundo, terceiro ano de seminário, por causa do nível da minha racionalidade. Tudo meu era matéria, era o que eu podia enxergar. Mas Deus, Ele de longe foi me mostrando a beleza da janela. Eu fui chegando perto da janela. Eu falei, tem alguma coisa para além daquela janela. Eu fui chegando, eu fui abrindo a janela e colocando a minha cabeça para ver outro mundo. Quando Lázaro, eu queria chamar o louvor aqui em frente. Quando Lázaro, irmão, ressuscitou, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Os homens tiveram que arrastar a pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Você sabe o que acontece com muito cristão? É que ele já ressuscitou, mas ele não tirou a pedra ainda. Ele continua no túmulo da razão. Ele continua no túmulo da razão, preso a essa cosmovisão naturalista. Ali, ressuscitado, mas com medo de sair. Porque a vida toda, experiência errada, aquele pessoal é menino, eu não quero ser como aquele crente, eu não quero ser como o outro. Preso, não sabe entrar, transcender, e isso tira tanto da tua maturidade. Existem coisas que eu só compreendi na Escritura. Muita gente lê e não consegue ter ânimo para ler, porque não transcende. Muita gente não consegue enxergar o espírito da profecia, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. É Ele que nos mostra a direção.